Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samuel e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das URLs no Django. E para organizar bem esse vídeo, eu deixei aqui um passo a passo de quais os temas que a gente vai ver. Eu vou falar sobre o funcionamento básico, mais algumas orientações importantes a respeito das URLs. Vou falar sobre importação de outros arquivos URLs para facilitar a manutenção do seu sistema. Vou te mostrar como que faz para definir parâmetros na URL e como que faz para pegar esses parâmetros na view. Vou falar também sobre a importância das ordens na URL para prevenir alguns erros, porque muita gente tem erro por simplesmente deixar fora de ordem. Vou mostrar como que faz para utilizar as URLs nos templates HTML e também como faz para utilizar na view, como faz para utilizar as URLs na view. Então, eu espero muito que esse vídeo te ajude. E se esse vídeo te ajudar, te esclarecer alguma coisa, te peço, me retribua deixando o like no vídeo e, se possível, deixe um comentário com seu feedback, porque é muito importante para mim, é muito importante para o canal. E se você quer continuar recebendo vídeos a respeito de desenvolvimento web com Django, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o próprio YouTube vai te notificar e eu vou postar com mais frequência agora. Então agora vamos ao código. Primeira coisa que eu quero fazer, primeira coisa aqui da nossa cola aqui, é o funcionamento básico. O funcionamento básico da Vue é o seguinte: no seu projeto, dentro da sua aplicação padrão, já existe um arquivo que chama urls.py. E o conteúdo desse arquivo é o seguinte: ele já vem geralmente com a página do admin configurada e daqui em diante você que configura as suas. Mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu tenho que ter uma view criada. Então aqui eu vou criar uma view do tipo function. Então ela vai ser def exemplo. E ela recebe como parâmetro um request. E dentro dessa view a gente vai colocar o nosso comportamento. No meu caso aqui, a única coisa que eu vou fazer vai ser retornar uma página HTML que eu já criei, né? Então eu vou dar um return. Vou utilizar o método render. O método render a gente manda para ele um request, o caminho do nosso arquivo HTML. No meu caso aqui, ó, o arquivo é esse index que está dentro da pasta exemplos URL index.html. Então coloca aqui, ó, exemplos underscore urls barra index.html. Pronto, só isso é o suficiente. E agora, para que as pessoas consigam alcançar essa função, eu preciso de deixá-la disponível aqui no arquivo URLs. E como que eu faço isso? Eu utilizo a função path. A função path recebe como parâmetro o caminho da URL que eu quero. Então, se eu quiser que essa URL seja exemplo, teste, tutorial, seja o que for, é aqui que eu coloco. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui teste. O segundo parâmetro é para qual function, para qual view essa URL faz referência. Então, no meu caso, eu chamei de exemplo. Isso, chamei de exemplo. Então, eu coloco aqui exemplo, lembrando de importar ela. No meu caso aqui, o PyCharm, Ctrl espaço, abre a importação. Então, beleza, eu importei. E aqui, basicamente, a questão do funcionamento já tem que estar funcionando. Já tem que estar tudo ok. Vamos testar? Eu vou abrir aqui agora a nossa página HTML e vou colocar o nosso parâmetro. Eu coloquei teste. Deu errado, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aí aqui já começa uma das orientações importantes. As URLs elas precisam terminar com uma barra no final, tá bom? Então aqui eu tinha esquecido a barra e deu erro. Agora eu coloquei a barra e vamos de novo. Template does not exist. Exemplo URL. Eu coloquei o nome errado aqui agora.
na view. Então, vem cá e é exemplo. Voltando aqui para nossa página, corrigindo os erros, né? Aí tudo volta a funcionar. Beleza, então isso aqui é a nossa página que está acessível por essa URL. Esse é o funcionamento básico. E a respeito das orientações importantes que eu deixei anotado aqui, são duas. A primeira é essa que, coincidentemente, eu acabei errando aqui. Não foi de propósito, mas foi bom para mostrar que o ideal é que você sempre termine as suas URLs com barra, tá bom? No caso aqui, ó, ela não precisa começar com barra, ela precisa terminar com barra. E a segunda coisa que é muito importante, sempre, sempre, sempre coloque um nome para suas URLs, através do atributo name. Esse nome precisa ser único para cada URL. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? Coloque o nome da sua aplicação. No meu caso aqui, minha aplicação chama exemplo underscore URLs. Hífen e o nome que você quiser. No caso aqui eu vou usar index. Então, a minha URL se chama exemplo URLs hífen index. Esse atributo name vai ser muito importante nos próximos, em alguns exemplos futuros aqui. Então tá feito isso. Qual que é o próximo passo aqui do nosso guia? Agora a gente vai ver como fazer importação de outros arquivos. Tá. Primeira coisa, qual que é a importância de separar as URLs em outros arquivos? Veja bem, aqui eu só tenho uma aplicação e essa aplicação só tem um método, só tem uma view. Então tá muito fácil aqui eu saber que essa view com o nome exemplo faz parte da minha aplicação exemplos URL. Mas quando você vai evoluindo seu sistema vai ter várias aplicações e cada aplicação vai ter várias URLs. Então você vai chegar aqui e vai ver aquele tanto de URL. Se você estiver procurando URLs que são referentes a apenas uma aplicação, você vai ter dificuldade. Por quê? Você vai olhar aqui, ó, exemplo, estou importando ele aqui e ele é da aplicação exemplos. Só que fazer isso com uma quantidade muito grande vai ser muito demorado. Então, como que a gente costuma fazer? O primeiro passo, a gente vai na aplicação que a gente quer. No meu caso aqui, a aplicação está em apps. Exemplos URLs. E dentro eu vou criar um arquivo que chama urls.py. E qual que é o conteúdo desse arquivo? Eu coloco URL patterns. Em inglês eu acho que é padrões de URL, alguma coisa assim. Isso recebe, abre e fecha colchetes aqui na frente. Beleza, isso aqui é o básico do básico. A gente só preparou o arquivo, a gente não colocou nenhum URL nele ainda. Agora eu volto no meu arquivo URL padrão e ao invés de fazer o direcionamento dessa URL direto para essa função, eu vou trocar essa função aqui. Eu vou tirar um name. Por que aqui eu posso tirar um name? Porque aqui eu estou fazendo só uma inclusão de um arquivo. As URLs mesmo estarão dentro do arquivo que eu estou incluindo. Aí eu chamo uma função que chama include. Essa função ela vai ser importada aqui do urlsconf, exatamente igual o path aqui em cima. E eu passo como parâmetro o caminho da minha aplicação. No meu caso aqui tem apps, ponto, exemplo, underscore urls, ponto, o nome do arquivo, urls. Feito isso, toda vez que o usuário digitar teste, ele vai chamar todas as URLs que estão dentro desse arquivo aqui, ó. Aí agora a gente vai nesse arquivo para colocar de fato as URLs. Então eu tenho que usar a função path, lembrando sempre de importar ela o urlsconf. Vou definir qual que é o caminho pelo qual ela vai ser acessada. No caso aqui, se eu não colocar nada, ela vai ser acessada sem nenhum parâmetro. Porém, como ela está sendo importada, ela já tem o teste barra antes dela. Então, para manter exatamente igual, eu não vou colocar nenhum parâmetro. Vou colocar uma vírgula e colocar o próximo parâmetro do path, que é qual que é a nossa view. Vai ser, eu vou importar aqui o views, né?
desse views eu vou chamar o método exemplo. E aqui eu vou dar um name para minha URL, que vai ser exemplo underscore URLs hífen index. Pronto, feito isso, teoricamente a gente tem que manter o mesmo resultado que a gente tinha aqui, ó. Beleza, manteve o mesmo resultado. Uma observação é o seguinte: se eu coloco, só lembrando que se eu colocar alguma coisa aqui dentro, ele vai concatenar. Inclusive, vamos mudar aqui, ó. Eu vou mudar o nome dessa inclusão aqui para exemplo. Então, tudo que começar com exemplo vai ser jogado aqui para dentro dessa URLs. E aqui dentro dessa URLs eu vou colocar aqui index. Pronto. Então, a partir de agora, essa URL que está aberta, ela tem que dar erro, porque ela não existe mais. A partir de agora, ela vai ser acessada por exemplo barra index. Opa, exemplo barra index. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Ah, tá. Faltou a barra no final. Viu como é que a barra é importante, né? Vamos lá. Dá um F5 aqui. Pronto, agora está funcionando. Só que a partir de agora, em barra exemplo, barra index. Agora, o próximo passo do nosso guia aqui é definir parâmetros e como pegar esses parâmetros lá na view. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar essa nossa view aqui do jeito que ela está. Vou criar uma outra. Chama def exemplo underscore parâmetro. E ela vai receber aqui um request. E o que, que ela vai fazer? Eu vou colocar que ela simplesmente vai devolver um outro HTML. Então, eu vou lá no meu HTML para fazer uma cópia dele. Vou colocar aqui parâmetros. No conteúdo desse HTML, exemplo de utilização de URLs, um subtítulo aqui, utilização de parâmetros. Vou voltar aqui na minha view e vou colocar que essa view vai dar um return render, igual está aqui em cima, porém ela vai retornar o exemplo URL parâmetros. Feito isso, a gente vai no nosso arquivo de URLs da nossa aplicação e adiciona aqui. Vou copiar para facilitar. Só que em vez de index vai ser parâmetros. Em vez de chamar exemplo, vai chamar exemplo parâmetro. E o name da URL vai ser exemplo URL parâmetros. Pronto. Feito isso, se eu mudar o URL aqui para parâmetros, ele vai abrir utilização de parâmetros. Porém, a gente ainda não está passando parâmetro nenhum. A gente só está com a URL em seca aqui. E qual que vai ser o parâmetro que eu vou passar? Eu vou passar um parâmetro que chama usuários. Usuário. O primeiro passo, eu tenho que preparar a minha view para receber esse parâmetro. Eu venho aqui na view e coloco usuário. Então agora a minha view está esperando um parâmetro que chama usuário. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo de uma variável context, onde eu vou jogar o nome desse usuário. E vou pegar esse context e jogar para o meu HTML. Através de mais um parâmetro aqui, ó, context igual context. E agora eu vou no meu HTML de parâmetros e vou pedir para exibir esse parâmetro que ele está recebendo. Então, vou colocar aqui parâmetro recebido é igual a usuário. Pronto. Agora, aqui na minha URLs, eu preciso de informar que existe um parâmetro nela.
E existem algumas formas de passar o parâmetro. Duas grandes formas, digamos assim. Na primeira, eu vou abrir e fechar sinal de maior ou igual, colocar o tipo do meu parâmetro. Os dois principais são int ou str de string, dois pontos, e o nome do parâmetro. O nome do parâmetro é usuário. Então pronto. Feito isso, colocar a barra aqui no final, não pode esquecer disso. Quando eu colocar parâmetros barra o nome de algum usuário, ele vai cair naquela página e a página vai mostrar o nome do usuário. E se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai dar erro, porque ele não vai achar essa página. Olha só, parâmetros sem URL, ele não acha. E se eu colocar algum parâmetro aqui, ó, por exemplo, Samuel, aí ele já acha a página, exibe, inclusive, já aparece aqui, ó, parâmetro recebido, Samuel. Uma coisa importante é, eu coloquei string, mas se eu tivesse colocado int, ele estaria esperando um número inteiro. Então, Samuel já não encontraria nada. Porém, se eu colocasse 1, 2, 3, 4, ele encontraria, certo? Uma outra forma de passar parâmetros é utilizando expressões regulares. Tem que usar isso aqui quando for um caso mais complexo, né? Um caso mais elaborado, porque em 90% dos casos, int e string já atendem. Agora, se por um acaso não te atender, aí você parte para a questão do regex. O regex, ele muda pouca coisa. Primeiro, ao invés de utilizar o path, a gente tem que utilizar o RE de regex expression. Exatamente, é o RE. Só coloca RE aí que vai dar certo. RE underscore path. Tem que importar ele também. E a importação dele é na mesma biblioteca do que o próprio path. E os parâmetros que ele recebe são praticamente os mesmos. Só que em vez de eu colocar simplesmente um texto aqui, eu tenho que colocar um texto no formato de expressão regular. O objetivo desse vídeo não é te ensinar a expressão regular. Eu vou partir do pressuposto que você já saiba, ou então que você vai pesquisar em algum outro site para aprender um pouco mais sobre expressões regulares. Mas eu vou te falar aqui só o mínimo necessário. Quando a gente vai colocar expressões regulares, geralmente a primeira coisa que a gente coloca é esse acento aqui, que é o acento circunflexo. Ele indica que a palavra tem que começar do jeito que eu vou escrever em diante. Isso aqui é como se ele representasse o início da linha. Porque se eu não colocar isso aqui e colocar, por exemplo, Muel, se alguém escrever Samuel, ele vai se encaixar aqui, porque existe o termo Muel. Se eu colocar o acento circunflexo, só se a pessoa começar escrevendo Muel que vai funcionar. Então a gente vai colocar o nosso texto a partir daqui, né? Eu vou colocar igual o de cima, parâmetros, barra, e a forma de colocar o parâmetros aqui na expressão regular, ela muda um pouquinho. Eu vou ter que abrir e fechar parênteses, e dentro do parênteses eu coloco ponto de interrogação, a letra P maiúscula indicando que é um parâmetro, vou abrir e fechar o sinal de maior que e menor que, e aqui dentro eu coloco o nome do parâmetro. No caso aqui vai ser usuário. Beleza, coloquei usuário. Logo depois do sinal maior que, eu já coloco qual que é a expressão regular que vai identificar esse usuário. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, abre e fecha colchetes, A, hífen, Z, quer dizer que eu vou aceitar apenas letras, né, de A a Z. E se eu colocar aqui chaves e um número, eu coloco exatamente a quantidade de letras que eu vou aceitar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 4. Ele só vai acessar essa URL se eu colocar 4 letras. Então, vamos lá. Aí, lembrando que depois do parâmetro vem a barra. E no caso da expressão regular, assim como eu tenho que dar para ela um início, eu tenho que dar para ela um fim. Então, eu coloco o sinal aqui de dólar, para indicar que esse é o fim da expressão regular. E o resto dos parâmetros são exatamente iguais. Eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar a view que ele acessa e o name. E como eu não posso ter duas URLs que têm o mesmo name, eu vou comentar de cima. Beleza, comentei de cima. Se tudo der certo, tem que continuar funcionando aqui, ó. Só que isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui é um número. Beleza, conforme esperado. Aí se eu colocar aqui, ó, A, B, C, D,
Aí ele vai cair aqui dentro, porque são 4 letras. Se eu colocar BCD e ele já não cai. Da mesma forma que se eu colocar só ABC, né, ele também não vai cair, porque ele espera que sejam exatamente 4. Então essas aqui são as formas de você passar o parâmetro, né? Que é você coloca o REPF, coloca aqui a sua expressão regular e seu parâmetro seguindo este formato, né? Com a expressão regular de cada parâmetro aqui dentro, jogando para view. E lá na view é a mesma coisa. A função já tem que receber um parâmetro com aquele mesmo nome aqui. Depois que você receber, você segue fazendo o que você já tinha que fazer mesmo. Vamos olhar aqui no nosso guia. Beleza, a gente já viu como que a gente define os parâmetros do tipo inteiro, do tipo string, também do tipo expressão regular. E agora a gente vai ver sobre a importância de você deixar uma ordem correta nas URLs. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho por enquanto, então, eu vou apagar essa de expressão regular, eu vou deixar só do path, ela já está suficiente aqui para o nosso exemplo. A primeira URL aqui, ó, recebe o parâmetro usuário. Beleza. Eu vou criar uma outra função, que é uma cópia desse parâmetro, e vou falar que ela não precisa de receber parâmetro. E o nome dela vai ser parâmetro fixo. Por que parâmetro fixo? Porque não, ela só vai aceitar uma URL, ela não vai aceitar qualquer parâmetro. Vocês vão entender agora. Olha só, então eu tiro aqui esse context, eu não preciso mais. Na verdade, eu tiro o context não. Eu vou deixar o context aqui, só que eu vou deixar ele com um valor fixo. E o usuário vai receber usuário de valor fixo. Então, toda vez que eu chamar essa função, ele vai mostrar essa... deu erro aqui, eu volto daqui a pouco. Ele vai mostrar... Não, dá para mostrar aqui, ó. Parâmetro ABC. Qual que é o erro? Int. Não, ele está esperando um inteiro? Não, eu quero que ele espere um string. Então, volto aqui para str. Então, quando eu chamar a função parâmetro fixo, que é essa aqui, ó, ele vai ter que exibir usuário de valor fixo aqui, ó, no lugar do ABC. Vamos lá, qual alteração que a gente vai ter que fazer? Vou ter que criar uma URL que aponta para ele. Vou copiar essa aqui. E ela vai ser a mesma coisa. Parâmetros, porém, ao invés de eu esperar um parâmetro aqui, eu vou colocar aqui, ó, fixo. Eu quero que a pessoa escreva parâmetros, fixos, fixo, para cair naquela função. A view que eu vou chamar se chama parâmetro fixo. E o URL name chama parâmetro fixo. Pronto, feito isso, vamos testar aqui, ó. Parâmetros fixo. Observem só, não apareceu aqui o que eu queria. Tinha que aparecer usuário de valor fixo. Mas por que apareceu isso aqui? Por causa da ordem das URLs. Olha só. A URL parâmetros fixo se enquadra como chama? Nesse modelo aqui, nessa estrutura aqui, quer dizer, se encaixa, porque está escrito parâmetros mais uma string, que é a string fixo. Só que a string fixo, ela está aqui embaixo. Ou seja, ela nunca vai ser acessada. Então, a regra é o seguinte. Tudo que é específico, você deixa por cima. Tudo que é genérico, você deixa por baixo. Porque se o genérico estiver em cima, nunca vai chegar no específico. Então, simplesmente o fato de eu pegar esse fixo aqui, que é específico, e jogar para cima, já vai resolver o nosso problema. Então, se eu colocar fixo, agora aparece usuário de valor fixo. E se eu colocar qualquer outro valor que não seja fixo, por exemplo, Samuel, ele vai cair na outra função e joga o parâmetro aqui na tela. Então, essa é a importância de você utilizar
a ordem nas URLs. E por que eu acho que você tem que tomar muito cuidado com isso? Você percebeu aqui que não explodiu nenhum erro na tela? Ele simplesmente mostrou a view errada. Eu vou te falar, se você está começando a programação e não prestar atenção nisso, você vai demorar várias horas para descobrir esse erro. Então, fica com isso aí em mente, tá? E agora aqui no nosso guia, qual que é o próximo tema? É como utilizar URLs lá dentro dos templates HTML. Então, vamos lá. Vou escolher um desses 3 templates aqui, ó. Eu vou escolher o index, tá? O index chama index.html. Então, eu venho cá no arquivo index.html. Vou adicionar aqui embaixo um link do tipo A, né? href vai apontar para algum lugar e o nome vai ser clique aqui. Então, eu posso colocar isso aqui de várias formas. Por exemplo, https://google.com. Se eu fizer isso e entrar aqui no index, no caso não é parâmetros index, né? É só index. Ele vai mostrar o nosso link do clique aqui. Clicando, ele redireciona para o Google. E se eu quiser redirecionar para a minha própria aplicação, eu posso fazer o seguinte. Colocar barra parâmetros ponto João. Barra. Falei ponto, não é. Barra parâmetros barra João. Então, se eu salvar isso e atualizar aqui, ó, o exemplo index, quando eu levar um mouse aqui, na parte de baixo do navegador, ele mostra aqui para onde que ele vai navegar. Ele vai mostrar aqui, ó. Lá, tá. Parâmetros barra João. Então, se eu clico, ele entra em parâmetros João. Inclusive, tá errado. Que é exemplo barra parâmetros barra João. Vamos voltar aqui. Atualizar. Agora tá certo. Exemplo barra parâmetros barra João. Quando eu clico, ele vem aqui para o URL do João certinho. Tá exibindo o nome do João. Aqui. O que acontece? Isso aqui é muito perigoso. Porque vamos supor que amanhã alguém vai lá na aplicação e muda o nome da URL. Ao invés dela chamar exemplo, ela passa a se chamar qualquer outra coisa. Ela passa a se chamar aqui tutorial. Tutorial. Então, se ela começar a chamar tutorial, a primeira pessoa que acessar provavelmente vai colocar o nome certo, né? Tutorial barra parâmetros barra parâmetros, não, né? Tutorial barra index. Aí vai aparecer o clique aqui. Só que o clique aqui tá com a URL fixa, ainda apontando para exemplo parâmetros. Então, quando eu clico, dá erro que não existe. Então, como que eu resolvo isso? Eu tenho que parametrizar a URL. Para parametrizar a URL, a gente utiliza o seguinte. A gente vem cá no próprio arquivo do index, tira isso aqui, utiliza uma tag do Django, chama URL, abre apóstrofo aqui para passar um parâmetro e informa qual que é o nome da URL. Por isso que eu coloquei no Dicas Importantes que você tem que dar nome para suas URLs. Aí você vem aqui, ó. Por exemplo, eu quero redirecionar o cara para o parâmetro fixo, que é uma URL que não precisa de passar parâmetros, né? Espero que não tenha ficado confusa a questão dos nomes, mas eu devia ter usado outro. Mas se você tiver qualquer dúvida, é só colocar no comentário aí que eu detalho mais. Aí aqui, ó, eu coloco dentro do apóstrofo aqui o nome da URL. Feito isso, eu venho aqui, atualizo. E quando eu clico aqui, ó, ele vai me redirecionar para o tutorial, mandando para o usuário de valor fixo. Se alguém vier aqui por engano e mudar a minha URL de tutorial para exemplo de novo, não tem problema. Aí o cara vai colocar aqui, ó, exemplo barra index. Opa, exemplo, não, exemplo. Exemplo barra index. Ele vai abrir essa página. Quando ele levar o mouse aqui, ó, já está atualizado.
lá embaixo já está escrito exemplo parâmetros fixos. E se eu clicar, vai ser enviado certinho. Ou seja, é só eu mudar no arquivo. Se eu quiser mudar o URL, eu mudo só no arquivo URLs. Precisa do ir refatorando a aplicação inteira. O próximo passo que eu anotei para o nosso guia aqui é como utilizar. Opa, não. Antes de eu passar para esse aqui, deixa eu continuar aqui no HTML, que falta te explicar uma coisa. Que é como que você passa parâmetros quando você precisa. No caso aqui, ó, essa URL aqui, ó, exemplo URL parâmetros, ela precisa de um parâmetro que chama usuário. Então, se no index eu colocar ela, vai dar um erro. Vai dar um erro porque ela vai estar esperando uma URL e não vai receber. Estou aqui no index e olha o erro aqui, ó, que ele não encontrou reverse match. Esse reverse match é como se ele não tivesse encontrado nenhuma URL correspondente. Por quê? Porque a URL correspondente ao nome que eu coloquei aqui exige um parâmetro que chama usuário. Então, como que eu faço? Aqui ainda dentro dessa tag, eu coloco usuário igual, abro apóstrofo e coloco o usuário que eu quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, Maria. Então, beleza, eu volto aqui, atualizo. E quando eu clico aqui, ele vai mandar, para exemplo, parâmetros barra o parâmetro que eu defini, que é Maria. Bem simples, né? Agora sim, essa parte está finalizada. E agora, por fim, a gente vai na parte de utilizar essas URLs na view. Quando você quer fazer algum tipo de redirecionamento lá dentro da sua view. Vou abrir o meu arquivo views. Vou criar um novo método que chama redirecionar. Ele vai receber o parâmetro request. Só o parâmetro request. E aqui, ele vai... A única coisa que ele vai fazer vai ser redirecionar. Então, quando eu quero redirecionar, eu dou um return. Utilizo um método que chama redirect. Esse método tem que ser importado aqui do Django Shortcuts. E aqui eu passo o URL para qual eu quero redirecionar. Por exemplo, se eu passar aqui de novo, https://google.com, e eu vier aqui na minha aplicação e colocar exemplo barra redi. Opa, não vai adiantar, né? Porque eu não criei o URL para ele. Quase que eu esqueço. Eu criei só o método. Agora eu tenho que criar um URL para acessar o método. Então eu vou, por exemplo, copiar essa aqui. E ele vai chamar redirecionar. E vai apontar para a view redirecionar. E o nome vai ser redirecionar. Agora sim. Eu posso abrir o meu HTML, colocar exemplo barra redirecionar. Pronto, fiz isso. Bom, caiu na view e já me jogou lá para o Google. Exatamente igual eu tinha mostrado lá na hora dos templates, né? Porém, não é isso que eu quero. Eu não quero fixo. Eu não quero uma URL externa. Eu quero uma URL interna. Para URL internas, eu posso utilizar a mesma coisa que eu utilizava lá no template. Eu posso colocar barra exemplo barra alguma coisa barra blá 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 blá. Só que vai ficar fixo. E eu não quero nada fixo para você não ter que ficar dando manutenção complicada depois. Então, nós vamos usar um outro recurso. Porque aquele recurso lá do URL só funciona no template. Dentro da view, você tem que usar um que chama reverse. E o reverse só funciona dentro da view. Ele não funciona no template. Então, a gente tem que usar um método aqui que chama reverse. Reverse. Não é reversed, não, é reverse. E ele tem que ser importado aqui, ó, do urls.base. Pronto, feito isso, o que a gente precisa passar aqui é simplesmente o nome da nossa URL, nossa URL name. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui, utilizar a URL que não utiliza parâmetro, né? Seria a parâmetro fixo. Passo ela aqui entre aspas ou apóstrofo. E pronto. Quando eu escrever aqui, ó, parâmetros não, exemplo barra redirecionar, ele já me joga automaticamente para o parâmetros fixo, apresentando usuário de valor fixo.
Por quê? Porque eu coloquei um redirect para uma URL que não tem parâmetro. Agora, se eu quiser uma URL com parâmetros, eu vou trocar ela aqui para essa URL parâmetros. E quando eu executar, exemplo, redirecionar, ele não deve encontrar. Por quê? Porque eu mandei uma URL que deveria ter parâmetro e eu não passei parâmetro. E para passar parâmetros, tem duas formas aqui no método reverse. A primeira é quando você coloca o atributo aqui, args. Você coloca o atributo args, igual, abre e fecha chaves e coloca o parâmetro que você quer. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, sei lá, Mateus. Mateus. Então, quando eu vier aqui dentro do redirecionar, ele vai redirecionar aqui para o Mateus. E aqui, se eu tiver mais de um parâmetro, é só eu colocar os parâmetros aqui na mesma ordem que eu defini lá na minha URL, no meu arquivo urls.py. Só que essa forma aqui não é uma forma muito aconselhada, não. Porque você pode acabar confundindo, isso não seria muito bom. Qual que é a forma aconselhada? Mais aconselhada, na verdade. É uma que você usa o kwargs. Esse kw significa Keyword Args. Seria tipo parâmetros nomeados. E aí você trocaria a chave, ó, o colchete, por uma chave. Ele não é uma lista, ele é um dicionário. E ao invés de passar o parâmetro solto, você tem que dar nome para o seu parâmetro. Então, qual que é o nome? Usuário. Então, o meu parâmetro usuário vai receber o valor Mateus. Se eu tivesse outros parâmetros, eu ia colocar aqui, vírgula, o outro parâmetro, 2 pontos, outro valor. Só que não é o caso, porque eu só tenho usuário lá. Feito isso, o resultado deve ser o mesmo. Se a gente vier aqui em redirecionar, ele tem que mandar de novo o Mateus, porque não mudou nada, só mudou a forma de escrita. E a manutenção e a legibilidade do código ficam melhores com essa forma aqui, ó. Então é isso. A gente basicamente viu todos os tópicos aqui que eu anotei. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser me indicar qualquer tema para vídeo aqui no canal, pode ficar à vontade, só colocar nos comentários. Eu quero te pedir uma coisa. Se eu te ajudei com esse vídeo, se esse vídeo te esclareceu alguma dúvida ou te ajudou aí no seu projeto, por favor, deixe o seu like. E também deixe um comentário com feedback do que você achou, porque esse comentário é muito importante para mim e também é importante para o crescimento do canal no YouTube. E se você quer receber mais conteúdo a respeito de desenvolvimento com Django, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar por dentro, vai poder me acompanhar aí mais de perto, tá bom? No mais, boa sorte aí nos seus projetos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.